Pessoal, tudo bem? Eu sou o Leonardo Sakamoto, esse aqui é o Sem Treta no My News. Ao meu lado está... Joel Pinheiro. É bom, a gente tá fazendo esse jogral aqui, tá funcionando, então a gente continua adotando, tá, gente? Né, A gente por continua. enquanto. Olha, é o seguinte, antes de começar o programa de hoje, que tá super legal, nós vamos dar continuidade numa coisa que também deu certo do programa passado, em que a gente colocou neste gráfico uma série de personalidades, né? Colocando se a pessoa era mais à direita, mais à esquerda, e dentro dessa esquerda e direita, se era mais liberal ou se era autoritário. Tivemos um monte de mensagens, o pessoal pediu, pô, mas também coloca tal pessoa, e a gente trouxe... Esquecemos de alguns, né? De alguns que estavam na lista e que acabaram Esquecemos de não indo alguns, também, outro era uma lista muito grande, então... E a gente trouxe mais 4 nomes, e o mais votado foi ele, Ciro Gomes. Começa por você, então. Onde Ciro que Ciro Gomes entraria aqui no nosso gráfico? Olha, Ciro Gomes, sem dúvida nenhuma, está à esquerda do espectro. Ciro Gomes defende aí uma política voltada aí para o papel central do Estado, desenvolvendo tudo, mas ele também me parece ser alguém que não gosta muito desse lado mais das pautas mais, digamos, liberais ou identitárias da esquerda atual. Ele, para mim, é uma esquerda um pouco mais para o lado autoritário, não muito também, mas um pouco aqui. O Estado que ele precisaria para fazer tudo o que ele quer também, um Estado que está mais para o grande. Eu acho, na verdade, ele é bastante esperto na hora de encontrar justificativas para aumentar o seu poder, então eu colocaria ele no espectro da esquerda, mais autoritária aqui. Cirão. Ciro. Vamos lá. Eu queria te perguntar, Sakamoto, outro nome que surgiu bastante também, Sérgio Moro. Sérgio Moro que diz que não é político, mas agora já é, né? Então, vamos botar ele. Como diria Vinícius de Moraes, aquele que diz sou não é. Bem, onde é que a gente enfia Sérgio Moro? Eu colocaria ele à direita, por uma série de razões que não preciso nem explicar, mas que ele mesmo, na verdade, não se vê, né, nesse espectro total. Só que, eu acho que após a Vaza Jato, após todas aquelas informações serem colocadas, após a comprovação de que ele extrapolou e ele acabou se vendo, digamos, muitas vezes como Luís XIV, o Estado sou eu, né? Tipo, colocando, não, ele pode passar por cima de regras, de leis, de limites, no intuito dele cumprir aquilo que ele acha certo, que é bastante perigoso. Ele se mostrou, se comprovou com todos aqueles diálogos como bastante autoritário. Eu colocaria ele aqui. Ô, louco. Oh, meu Deus do céu. Tá bom. Aí, ó. Eu não coloquei aqui, ué. Ainda tem um espacinho aí. Tem que lembrar que você está olhando o que foi a partir daqui, né? Eu acho que o Moro é mais liberal do que isso, mas tudo bem. Mandam pra mim. Pra você? Então tá, se foi o Ciro, vamos continuar nas eleições do ano passado. Amoedo. João Amoedo, Partido Novo, o único que defendia ali uma agenda assim radicalmente liberal na economia, pelo menos. Ele se dizia um liberal conservador. Ele com certeza, portanto, tá nesse quadrante. Eu colocaria ele deixa eu pensar. Eu colocaria o João Amoedo aqui. Tá vendo? Eu também vou falar, ô louco. Né? Não, hein? Liberal demais, hein? Você achou, exagerou aqui no liberalismo? Não sei, como pretender eleição, mas bem, você escolhe, né? Enfim, tá bom. Mais um nome de política internacional que surgiu, que foi o do Putin. Vladimir Putin. Vladimir Putin é um problema, porque falar que a Rússia hoje é comunista de esquerda é um equívoco, sabe, na minha opinião. Na minha opinião, ele é autoritário. Mas ele tá em cima ou embaixo? Isso, tá em cima, né? Ele tá em cima, óbvio, ele tá aqui nesse negócio. Agora, eu não colocaria, eu não colocaria ele, eu não sei se eu colocaria ele à esquerda, porque ele não tá à esquerda, não é se fosse Stalin, seria aqui, por exemplo, sabe? Aqui em cima. Agora, eu colocaria numa coisa dúbia aqui. No meio do caminho. Não está em cima do muro, mas ele tem ao mesmo tempo que ele quer uma Rússia tipo centralizada, forte, com o Estado forte atuando, mas também ele não é definitivamente, nem se reconhece como político de esquerda, bem pelo contrário, ele nega isso, ele utiliza as estruturas antigas, né, da Rússia, da União Soviética, KGB, tudo que sobrou, aqui as heranças, mas eu acho que é isso, né? Tá certo. Vocês podem fazer em casa, com os amigos, é melhor do que jogar stop, né? Você coloca aqui o pessoal colocar no papel. Gente, então, olha, agora vamos para a vinheta e depois a gente volta com o tema de hoje, que a gente vai discutir preconceitos ou erros, né,
sobre a visão da direita e da esquerda, né? As pessoas, na verdade, que acabam vendo de forma preconceituosa determinadas coisas sendo como de esquerda e como direita, e a gente vai tentar levantar um pouco desses preconceitos. É isso. Quer que eu arrume a mesinha de volta aqui pra gente? Por favor, vamos arrumar a mesinha? Então vamos. É isso, né, gente? Vai, roda a vinheta, enquanto isso, a gente vai arrumar aqui. Então, pessoal, o programa de hoje vai tratar da falta de empatia, de certa forma, né? Ou do desconhecimento com a sociedade polarizada, ultrapolarizada, né? Num processo que começa há uns 5, 6 anos e caminha para chegar o momento que a gente está hoje. Muitas vezes a gente não consegue ouvir o outro lado, a gente não consegue se reconhecer no outro lado e, por conta disso, a gente começa a acusar o outro lado de coisas que eles não necessariamente são, ou pelo menos não a totalidade deles são. A generalização é uma das piores características da desumanização, e a partir disso a gente começa a ter problemas, né, Joel? Exato, e por isso mesmo a gente escolheu aqui, então a gente selecionou aí umas 3 acusações que pessoas de direita fazem à esquerda e que pessoas de esquerda fazem à direita, acusações bem estereotipadas, né, muito comuns que a gente vê por aí, para que cada um tenha a chance de explicar por que aquilo não procede. Eu vou começar então, ó. Beleza. Eu vou pegar os do Joel. Joel, você como direitoso é um entreguista. Entreguista. Entrega tudo, vende, tá capacho do imperialismo. Do neoliberalismo. Em geral, acho que isso é usado por pessoas que, na minha sincera opinião, não se inteiraram ainda dos avanços de quase 200 anos atrás da ciência econômica, sabe? Que não perceberam ainda que num mundo como o nosso, o desenvolvimento econômico, o crescimento, ele se dá na troca entre os países, né? Numa integração, numa economia global. E que o país ganha com isso. Você ter uma empresa estrangeira operando aqui, como a maioria dos países tem. O Brasil é um país grande o suficiente, que pode se dar o luxo de achar que tem um mercado interno tão grande, então dá para só ter empresa brasileira. Mas para a imensa maioria dos países que são muito menores do que a gente, é muito mais comum. Inclusive você vê, tem empresas estrangeiras operando lá dentro, isso é comum. E isso é bom para o país, isso aumenta. Você importar certas coisas e exportar outras, isso aí você aumenta em muito a riqueza da população. Então, muitas vezes eu acho que chamam de entreguista isso. No fundo, por exemplo, chamavam de entreguista ligado à ideia lá atrás, isso aí caiu fora. Lembra do debate da ALCA, né? Que tinha aquela zona de livre comércio que ia ser criada, incluindo na América Latina e tudo, que não foi criado. Mas, então, o Brasil querer entrar nisso é entrar no jogo do imperialismo americano, não sei o quê. Os Estados Unidos se beneficiaria de algo assim? Se beneficiaria. Agora a questão é outra. O Brasil se beneficiaria de algo assim? Também se beneficiaria. Tanto que você vê países como o Chile, que fizeram inúmeros acordos de livre comércio, cresceram muito mais e hoje em dia têm um padrão de vida muito mais alto do que tinham, passaram debaixo do que o Brasil era e hoje em dia estão acima de nós aí na riqueza da população, em grande parte por isso, por se integrarem as cadeias globais de valor, a economia global. Você está se empolgando. É melhor, manda uma para mim assim, para a gente fazer mais cortadinho assim. Tá bom. Então vamos lá. Sakamoto. Esquerdista é invariável, né? Fala mal dos Estados Unidos, não gosta dos Estados Unidos, mas quando porque viola direitos, não sei o quê, mas quando fala na Venezuela, aí não, né? Aí, Venezuela, democracia, não sei o quê. Como é possível isso? Eu acho muito engraçado, na verdade. Teve uma vez, um dia, que a pessoa estava criticando e falando assim, você é contra os Estados Unidos, né? Você não queria? Eu falei assim, eu respondi, mas eu tô, né? Porque, inclusive, eu fui ligado um tempo à New School, né, lá em Nova York, né, uma das principais universidades no Departamento de Ciência Política. Bem, eu gosto muito dos Estados Unidos, né? Vamos começar pelo começo. Acho uma bobagem quando o pessoal coloca isso, porque as pessoas, na verdade, elas têm uma dificuldade de separar as críticas. O mundo ele é complexo. Você pode fazer crítica ao seu país e ainda assim você amar seu país. Você pode fazer crítica ao Brasil e ser uma pessoa que ama seu país. E exatamente porque você ama seu país é que você critica o país. E você pode criticar um outro país e criticar o governo daquele país, porque ele adota determinados comportamentos, que ele adota determinadas políticas, e, ao mesmo tempo, gostar muito da gente daquele país, da sociedade, das instituições. Você não precisa concordar com tudo que acontece em determinada terra para gostar ou discordar. Então, por exemplo, eu tenho extremamente boa conta dos Estados Unidos, né?
o povo americano, né, tudo isso mais, sou crítico, muito crítico ao atual governo norte-americano, o que também não me impede de dialogar com o governo, de entrevistá-lo, de ter diálogos, inclusive... Você recebeu o prêmio do governo Trump, não recebi, escolhido durante o governo Obama, na verdade, né, que era o prêmio de combate ao trabalho escravo, e quem entregou foi a filha, né, do Trump, esqueci o nome. Não é Ivanka. Foi Ivanka. Ivanka entregou o prêmio. Né? Foi muito engraçado. O pessoal deu tilt. Eu postei o prêmio na internet, deu tilt na direita e parte da esquerda também. E a questão da Venezuela é a mesma coisa. Eu sou uma pessoa extremamente crítica ao governo da Venezuela. Se você for olhar, as pessoas partem do pressuposto, isso é muito engraçado. Você é de esquerda, Venezuela se diz de esquerda, então você ama a Venezuela. É um sofisma, sabe? É um sofisma, tipo, uma coisa meio basal, porque você é de esquerda e a Venezuela se diz de esquerda, então você é amigo. Não, não é. Eu acho o governo Maduro um governo autoritário. Eu acho que aquilo tinha que se resolver, não tem que se resolver com invasão, porque é um absurdo, né? Nem com golpe, mas aquilo tem que se resolver, tem que ter um diálogo internacional, diálogo interno, tudo para resolver aquilo. O governo da Venezuela é um governo autoritário, é um governo violento, né? Precisa se resolver. Só que eu gosto do povo venezuelano. Eu adoro o povo venezuelano, acho um lugar muito legal. E sou crítico também à oposição venezuelana, que também é pouco democrática. O problema da Venezuela é um buraco sem fundo, né? Esse é o problema. Só que não confundir, eu acho que isso é uma coisa bem legal, sem generalização, gente. Posso criticar a Venezuela, posso ser de esquerda ao mesmo tempo. Posso gostar dos Estados Unidos e não preciso ser necessariamente de direita. Pequeno comentário, aliás, o mais engraçado de tudo, Nova York é uma das cidades é muito mais à esquerda do que muitas cidades brasileiras, inclusive, não só esquerda, progressista, liberal em muitos sentidos, não só liberal, esquerdista na economia em muitos sentidos também. O prefeito, ele é bem mais à esquerda do que muitos dos nossos esquerdistas. Se você tivesse que escolher um governo Maduro ou governo Trump, qual você preferiria estar sob qual? Esse é o teste. Governo Merkel. Trump ou Maduro? Cara, tipo, se morar, eu tivesse morar nos Estados Unidos, não tenho dúvida nenhuma. Agora, por quê? Porque os freios e contrapesos da sociedade americana ainda são mais fortes do que os freios e contrapesos do nosso vizinho do norte. Então, ou seja, nos Estados Unidos você tem oposição real que pode, inclusive, lutar. Na Venezuela, a oposição é tão complicada quanto o governo. Então é uma tragédia. Agora, para o Joel, vamos fazer uma outra pergunta. Uma outra provocação. A direita é insensível socialmente. Discordo totalmente. Eu acho que o que, em geral, pessoas de direita, quando vão tratar de política social, fazem é pensar menos em termos de direitos ou do mundo ideal que a gente gostaria de ter e mais em termos de como é que a realidade funciona e como é que a gente faz para melhorar esta realidade dentro dos limites que a economia, ou que as contas públicas, ou que diversas outras considerações nos impõem. Tá? Então ela é menos dada, sim, a roubos humanitários de salvação da humanidade total, mas, na minha singela opinião, na hora da prática, acabo fazendo coisas que podem ajudar mais essas pessoas até do que um modelo como o brasileiro, por exemplo, que multiplicou direitos para todos os gostos. Agora, essa multiplicação de direitos num pedaço de papel, ela resolve o problema social? Não resolve o problema social. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas confundem isso. E, às vezes, boas ideias de política social para a diminuição da pobreza vieram da direita. Por exemplo, do economistas liberais como Milton Friedman. A ideia de você dar um imposto de renda negativo, uma transferência de renda direta para quem é muito pobre. Esse tipo de ideia foi justamente o que estava por trás de um programa bem sucedido, como é o caso do programa do PT, o Bolsa Família, que foi implementado por economistas liberais, que estavam na primeira gestão Lula, né? Lembrando que o Palocci era o ministro, né? Você tinha Joaquim Levy, você tinha Marcos Lisboa, você tinha Murilo Portugal, você tinha economistas, portanto, liberais mesmo, trabalhando ali. Um programa de transferência direto de renda para a base da pirâmide muito bem sucedido e que substituiu o outro, mais associado às pessoas de cabeça mais esquerdista, que era o Fome Zero, que era toda uma complicação de o que podia comprar, que gêneros alimentícios ia pagar na conta do supermercado, não sei o que. Tirou aquilo. Vamos botar transferência direta, programa liberal social, e olha, deu certo. Tá vendo? E o pessoal chamando o Bolsa Família de comunista, né? Pois é, não é. Isso não que é bom, de né? jeito nenhum, sim. Então, manda aí. Vamos lá. Esquerdista adora bandido. Você fala, esquerdista não toma banho, né? Aquela coisa. Podia ser também, mas esse é mais grave, adora bandido, porque ouve-se tanto falar de direitos humanos, direitos humanos, não sei o quê. Um pai de família morre num sequestro, num latrocínio, mata a família inteira, ninguém fala nada.
um bandido é preso não de acordo com as regras, lá vem o pessoal dos direitos humanos. O legal desse mito, né, é porque ele é um mito também seletivo. Esse é o contrário, não é uma generalização, mas é um mito da seletividade. Porque organizações, primeiro que é o seguinte, direitos humanos, ele é uma coisa muito grande. Direitos humanos não é direito de bandidos, de pessoas encarceradas apenas. Também é, mas é o direito a você abrir um negócio, fechar um negócio, votar e ser votado, a ter uma família, frequentar uma igreja, não ser assediado por frequentar uma religião, poder se deslocar sem sofrer violência, amar quem você quiser, ter a sua identidade, estudar, ter direito a estudar, ter direito a não ser escravizado, não ser explorado quando criança, ter direito à saúde, à educação, à moradia, direito a não morrer de fome. Tudo isso é direitos humanos, é que as pessoas, na verdade, acabaram confundindo devido a comunicadores histriônicos, devido a políticos, uma coisa, confundindo grupos que defendem direitos humanos aos grupos que defendem direitos humanos e que mexem com segurança pública. Mesmo esses grupos que mexem com segurança pública, eles não mexem apenas com o direito de encarcerados, mexem com segurança de uma maneira geral. Você vai pegar no Rio de Janeiro as organizações que atuam pela segurança pública, em São Paulo também, como Sou da Paz, entre outros todos, eles não ficam defendendo só os encarcerados, isso aí é uma ponta do trabalho. É a ponta do trabalho, não é nem a questão de defender os encarcerados, os bandidos, é defender que o Estado brasileiro não faça mal a ninguém. Por quê? Porque se o Estado brasileiro fica folgadão e começa a achar que tem o direito de chegar e de forma arbitrária, sem um juiz, sem ninguém decidir, e bater em alguém, dizer aquilo, e prender, etc., hoje é com os encarcerados. Amanhã é comigo e com você. Mentira! Aconteceu já há uns 50 anos no Brasil. Então, é um complicador isso. As pessoas têm que separar. Né? Não há uma defesa do bandido. Há uma defesa que o Estado brasileiro não mate, mate apenas se for necessário para sua legítima defesa ou para necessário para defender pais de família ou pessoas que não têm nada a ver com essa história. Segunda coisa, a esquerda ela detém planos, inclusive, para melhorar a qualidade de vida de policiais. Essa história de que defender bandido não é verdade. Você vai pegar no Congresso, nos parlamentos, quem está defendendo aumento de salário para policial? Está defendendo proteção a famílias de policiais, programas de moradia, melhorar o armamento, melhorar o sistema de inteligência. Para que melhorar o sistema de inteligência? Para não precisar policial e matar e morrer, né, para poder proteger a polícia. Quem vai ver isso muitas vezes pessoas que representam os policiais, mas a esquerda. Eles se juntam, inclusive, para defender esse negócio. Então, não é que defende bandido, defende o direito de todo mundo não ser morto pelo Estado. Mais alguma para mim aqui? Tem mais uma para você. Bem, como todos nós sabemos, a direita não gosta de pobre, nem de mulheres, nem de populações LGBT, nem de minorias em geral, em direitos. Vocês acham tudo isso um estorvo? Eu discordo mesmo porque se a gente olhar para o passado não muito distante, ao longo do século XX, foram justamente as democracias capitalistas nas quais os direitos de minorias foram melhor defendidos, né? O mundo socialista na época era de um coletivismo tão brutal assim que não aceitava muitas variações, não aceitava, por exemplo, na União Soviética, identidades distintas lá dentro dos diversos povos que compunham a União Soviética, com relação às liberdades sexuais também. A própria União Soviética teve ali talvez um primeiro momento mais liberado nesse sentido, mas logo veio o stalinismo e botou uma política bastante repressora. Cuba também foi muito repressora na questão das liberdades sexuais. Então acho que a garantia dos direitos individuais, da sexualidade, depois do gênero, políticas até de defesa, por exemplo, diversas democracias capitalistas, as primeiras a legalizar o aborto também, ao mesmo tempo você tinha países do mundo socialista que proibiam. Acho que teve ali diversos avanços, uma preocupação com os direitos individuais. Então acho que esse é um ponto real e que muitas vezes se esquece hoje em dia, mas na prática foi isso. É justamente o Ocidente democrático e capitalista que gerou tanto as ideias quanto a defesa prática dos direitos individuais que abarcam e protegem também minorias. Existe uma outra questão, que daí sim, acho que na direita existe alguma resistência, em parte justificada, a você segregar demais a sociedade em diversos grupos. Tá? Então, homens de um lado contra mulheres, LGBTs contra os heterossexuais, negros contra os brancos. Eu acho que na direita não vê os problemas sociais fundamentalmente como problemas de lutas de classe, sabe? Ou de classe ou de diversos grupos. Não é porque um grupo tem mais aqui que o outro tem menos e que, portanto, a solução é você tirar do que tem mais e dar para o que tem menos.
Você busca sempre soluções que melhorem para todos. E eu acho que um pouco desse pensamento que hoje em dia está muito ligado à defesa de minorias sexuais ou raciais ou de gênero, ou homens e mulheres, é um pensamento de luta de classes, muitas vezes, e de transformação daquilo numa identidade que está em oposição ao resto. Eu acho que isso realmente a direita não tem muito. Às vezes, talvez cometa tem alguns pontos cegos aí de vez em quando, mas acho que fundamentalmente tem uma coisa correta também. A humanidade não vai para frente se a gente vê todos os problemas sociais como um grande cabo de guerra. Mas que pontos cegos você acha? Uma grande luta de poder. Eu acho, por exemplo, eu não sou contrário, por exemplo, à política de cotas que se tem aqui nas universidades brasileiras, inclusive raciais também. Acho que a justificativa que me parece plausível não é bem a que o pessoal usa, aí de dívida histórica, eu não vou bem por esse caminho, mas ainda acho que é uma política Estados Unidos válida. tem política de cota, também né? Tem, raciais, exato. Então acho que às vezes pode ter algumas coisas, mas mesmo assim, eu tenho certeza que não é bom para a sociedade brasileira o pessoal que fica insuflando e querendo criar uma real rivalidade cada vez maior entre quem se considera branco, quem se considera negro, dois blocos dicotômicos que estão em franca oposição e para muita gente, você ajudar você tem que estar armando uma verdadeira guerra contra o outro. Isso eu sou totalmente contra. Tem mais aí para mim? Tem mais uma para você. Ah, sim. A esquerda, apesar de todos os belos ideais, não está nem aí para o mundo real, né? Para a prática, para a economia, para como vai fazer. Então, muitos sonhos, muitos direitos, mas orçamento, racionalidade econômica, responsabilidade fiscal, mínima ordem na macroeconomia, tudo isso parece que não importa nada, tudo isso acaba sendo visto como uma coisa de vilão, mas e se esquece isso e, portanto, dão com os burros na água. Né? Então, também isso aí é uma generalização, porque é o seguinte, você tem excelentes economistas que elaboram planos, que discutem, tipo, projetos de desenvolvimento econômico, grandes projetos de geração de empregos vieram, inclusive, de economistas da esquerda, né? De economistas que acreditam que o Estado, ele não precisa ser totalitário, porque aí não é questão de esquerda e direita, é governo totalitário ou não, de interferir na vida das pessoas a um ponto das pessoas simplesmente serem serviçais de um Estado centralista e tudo isso mais. Ninguém está discutindo isso, mas há uma discussão dentro da esquerda, né, que é muito forte, da função do Estado como promotor, ajudar no desenvolvimento, para fomentar, criar um ambiente saudável para o desenvolvimento e também um Estado que atue na regulação. E claro que a direita também acredita em um Estado regulador, só que a esquerda acredita que o Estado também deve regular a efetivação de direitos, na verdade. Não apenas regular a economia, mas também garantir a efetivação de direitos. Ou seja, não é apenas direitos civis e políticos que têm que ser garantidos através do Estado não se meter na vida das pessoas. O Estado tem que se meter para garantir direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. É a diferença de gerações de direitos, né? Políticos e civis, pouca influência do Estado, econômicos, sociais, culturais e ambientais, o Estado tem que atuar efetivamente, financiando, regulando, dizendo basta, você não pode fazer isso, chega porque aqui você está começando seu direito, está começando a interferir na vida de outras pessoas. Tem um outro ponto que é interessante também, é que é o seguinte, a esquerda, ela acredita no desenvolvimento econômico, né? Aliás, minha crítica à esquerda é que de vez em quando acredita num desenvolvimentismo meio besta, porque não leva em consideração determinados processos ambientais, entre outros pontos, né? Às vezes, inclusive o desenvolvimentismo, o pessoal que é a favor da ditadura discute, fala, porque a esquerda... muitas vezes a esquerda tem uma visão de desenvolvimentismo muito semelhante à da ditadura, né? A crítica não é é que é demais, né? Agora... na esquerda tem uma coisa que ele defende, é claro, o crescimento econômico, mas ponderando com a efetivação dos direitos sociais ao mesmo tempo, né? Inclusive, essa dicotomia está presente no artigo 3º da Constituição, de desenvolvimento econômico e direitos sociais, caminhando os dois juntos. Ou seja, a esquerda acredita que o desenvolvimento econômico tem que existir, mas ele tem que existir para benefício da sociedade. Acho que é isso, né? Perfeito. Tá vendo? Funcionou. Eu queria propor uma coisa, vamos ver se funciona isso. Cada um de nós elabore, ou se tiver consigo, uma crítica ao próprio lado. Você tem alguma crítica que você faria à esquerda de maneira geral? Quer dizer, a esquerda brasileira, né? Não uma coisa abstrata, ou que você vê como sendo as dinâmicas ou crenças que você vê. Eu acho que de uma maneira geral a esquerda muitas vezes peca pela falta de praticidade. A esquerda, você pode falar de racionalidade, eu não gosto de racionalidade porque fica meio pejorativo, mas é uma questão de praticidade. Eu acho que a direita ela é mais prática
nesse sentido do que do que a esquerda. A esquerda ela acaba, exatamente porque leva em consideração tantos e tantos pontos, né, acaba muitas vezes não conseguindo se conectar ou acaba, na verdade, cada um se atomizando, ficando nesses processos e acaba não sendo prático, acaba não conseguindo construir processos que consigam gerar força social para fazer determinada coisa ser aprovada. E eu, da minha parte, eu tinha pensado o seguinte, eu acho que a direita tem um grande mérito, que é reconhecer o dinamismo e a força que as pessoas têm de melhorar a sua própria condição. Em geral, a direita sempre está ligado a isso também, querer que as pessoas trabalhem e melhorem de vida com os seus próprios esforços. Mas isso leva também, acho que, e hoje em dia está muito exagerado isso, talvez, a uma visão de que, nossa, o indivíduo cria sua própria realidade, né? Que é um pouco até a visão dos coaches que eu vejo hoje em dia. É meio isso, assim, você com o seu trabalho, você chega lá, quem está no topo, portanto, é porque merece, é porque fez, não sei o quê. E é óbvio que a realidade não é assim, né? É óbvio que grande parte do nosso sucesso se deve às nossas origens, se deve às sorte simplesmente de estar no lugar certo na hora certa, um monte de outras questões, diversas dinâmicas sociais aí, então é uma série de questões que não tem diretamente a ver com esforço. Não quem esteja no topo não se esforce, a maioria muitas vezes se esforça e tem bastante méritos. Agora, é óbvio que tem gente que está lá embaixo que também se esforça tanto quanto ou mais, e mesmo assim não subiu e não foi por falta Ou seja, de um excesso um excesso de valor dado à meritocracia. Da meritocracia. É uma ideia de que a meritocracia está operando aqui no mundo. O mundo é muito mais complexo do que isso. Beleza. E com essas autocríticas, críticas, reconhecimentos, avaliações, comentários, nós ficamos por aqui. Quero agradecer a todo mundo que nos assistiu, ouviu em casa, na escola, no trabalho, a caminho de algum lugar. Eu sou Leonardo Sakamoto. E eu sou Joel Pinheiro. E até a semana que vem.